E aí, pessoal, gravando então aqui o último episódio aqui dessa série de 8 vídeos sobre um resumão, né? Sobre muitas das coisas que você deve aprender, quase tudo e um pouco mais de detalhes, a mais do que os necessários. Vamos concluir aprendendo aqui um método de tradução que eu mesmo inventei, né? Retirado da lógica, né? Do meu background filosófico, onde a gente vai provar traduções. É bem interessante isso, né? A gente vai pegar uma frase em português. Eu vou dar a frase em inglês, né? Em geral, né, nesse tipo de método de prova, a frase ela está correta, né? Mas, diferentemente do que a gente veria assim nas escolas tradicionais, né? Eu sou o tipo de professor que não pediria a resposta certa, mas eu quero justificativo, né? Eu lembro que isso não era exatamente tão valorizado por aí, né? A resposta certa sempre foi coisa mais certa a se fazer, né? Coisa mais pedida nas escolas, mas me convence muito mais quando o estudante mostra que sabe, né? Então, a melhor forma de você mostrar é seguir esses 8 passos aqui, ó. Por exemplo, a frase eu não dormi ainda. I haven't slept yet. A gente sabe que isso aqui é um present perfect porque temos a palavra-chave ainda, ou seja, present perfect diz respeito àquelas ações do passado, né? Cujo momento do fato não importa exatamente, né? Só importa o que aconteceu. Diferentemente do simple past, né? Que nessa frase aí seria algo como assim, né? I didn't sleep. Só que todo simple past vai se perguntar por um quando. Quando? Eu não dormi ontem, por exemplo. I didn't sleep yesterday, né? Eu sei que você quiser especificar um time frame, um instante em particular do passado e me mostrar que isso é relevante para a conversa, então isso é um simple past. Mas nesse caso aí, isso é um present perfect. Eu sei pela ideia da frase, né, pelo conteúdo semântico da frase, né, e que não importaria muito dizer quando foi que eu não fiz algo, né? Na verdade, isso não é muito racional, né? Já pensou alguém dizer assim, ah, eu não fui para a Lua ontem. Mas assim, eu também não fui para a Lua há 10 anos atrás, também não fui para a Lua há 15 anos atrás, né? Então, a menos que seja relevante dizer quando foi que algo não aconteceu, não tem um instante em particular, né? Na verdade, são todos os instantes anteriores, né, à da fala. Para isso foi inventada a palavra ainda. Então você vai usar esse yet, né, para tal, né, nas frases negativas, né? E a gente sabe que o outro ainda é o still, né, que serve para as frases em geral positivas, né? Mas isso não é uma regra geral, não, né? Então, vamos seguir aqui os passos para demonstrar que de fato essa frase aqui está correta, né? Primeira coisa, né? Você vai ter que pensar que toda frase possui uma estrutura sintática fixa, né? Possui uma fórmula, né? É como a matemática, né? Gramática é como matemática, né? Então, a fórmula que mais assume prioridade é a fórmula das perguntas, né? Que é essa aqui, WH question, auxiliary verb, subject pronoun. Vocês perguntam, então, logo na primeira pergunta, né? Is it a question? Nesse caso não é, né? Não precisa usar a estrutura geral, né? Verb mood, né? Isso aqui, né? Esse primeiro nível, eu sempre vou tratar sobre o indicativo, né? E nessa sequência de aulas aqui, eu não vou tratar sobre subjuntivo, não, né? É um pouco polêmico e um pouquinho mais complicado, né? Então, a resposta para a linha 2 é fixa, né? Verb tense, present perfect, né? A gente já discutiu o porquê, né? Então, sabe-se que obrigatoriamente o auxiliar é have, main verb to sleep, né? Porque estamos falando sobre a ação de dormir, né? Uh, Forward, who is the subject? I, first person. Is it a negative? Yes, né? Sim, porque eu estou vendo aqui um não, né? Beleza, nesse caso aqui, ó, passo 6, ele só é relevante se você estiver lidando com simple present ou simple past, né? Então, is it an action or a state? Como a gente não está lidando nem com simple present nem com simple past, né, a gente não vai se importar com isso, não. Porque o nosso verbo auxiliar aqui é fixo, um have, né? Só para vocês lembrarem, né? Essa aqui é a estrutura geral do present perfect, né? E a propósito, né, como veremos, esse aqui vai ser o passo 8, né? Passo 8 e último vai ser o passo em que você vai se perguntar se existe uma fórmula geral a mais além da primeira, né? Porque se essa aqui é a sua prioridade,
mas nesse caso aqui em específico é inexistente. Então, você tem que se perguntar, né? Vai ter que ter uma regra geral, uma fórmula geral, né? É no passo 8 que você se pergunta, né? Que é a estrutura do present perfect, né? O passo 7 ele é um passo assim que é um pouco controverso, ele deve ser algo mais, algo intrínseco à sua experiência e à sua memória, né? Que é um exercício que você tem que fazer sempre, né? Você descobrir as três formas máximas do verbo, né? Sleep, slept, slept, né? Que é o durma, dormir, dormir, porque isso vai ser útil para você na hora de usar o participle, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos aplicar a regra geral, né? Linha 8 setinha, né? O que é que a gente vai aplicar exatamente, né? Essa é a regra geral. Subject, have participle. Quem é o subject? Linha 4 me dá a resposta, né? I, first person singular. Quem é o auxiliar verb? Não, aqui já está fixo, né? Have, sou obrigado a usar esse have da forma, né? Que eu posso dizer assim que foi a linha 3 que me disse, né? Como eu sei que o verb tense é present perfect, o auxiliar verb do present perfect é have, né? Em seguida vem o not, porque se for uma negativa, você coloca do lado do verbo auxiliar, né? Então, é a linha 5 aqui, ó, que me diz que é uma negativa. Isso aqui sou eu colocando os passos que estão me mostrando o que é que eu devo fazer, né? A linha 7 me disse que o participle do verbo sleep é slept, né? Igual ao simple past. Lembrando que essa aqui é uma feliz coincidência, né? Mas isso não é obrigatório. Apenas nos verbos regulares é que o simple past e o participle possuem a mesma forma, né? Mas isso aqui foi uma feliz coincidência, né? De vez em quando o simple present pode ser igual ao participle, de vez em quando são todos iguais, de vez em quando é o past que é igual ao participle, e de vez em quando todos são diferentes, né? E o yet, que é o ainda, né? É uma palavra que a gente diz que é um conhecimento primitivo, né? A gente não tem nenhuma regra que me faça deduzir o yet. Eu apenas vou no dicionário e pego a palavra, né? Ainda quer dizer yet, geralmente utilizado nas frases negativas. Então, I have not slept yet. I haven't slept yet. Então, como queríamos demonstrar, né? CQD, I haven't slept yet, é de fato a resposta correta. Vamos fazer um outro exemplo aqui interessante, né? Perceba que eu coloquei aqui alguns exemplos bem convencionais, né? Tipo, exemplos de frases que você de fato não me precisa provar que sabe, né? Mas a ideia da prova, né, é justamente essa, né? Até mesmo nos exemplos mais simples, você tem que me mostrar que sabe o que está fazendo, né? Então, is it a question? Yes. Então, double H question, auxiliary verb, subject pronoun. Two, indicative, verb tense. Isso aqui é um simple present. For, the subject, né? Qual é o seu nome, né? De quem estamos falando aqui? Estamos falando do seu nome, cuidado, né? Muita gente pensa que o sujeito aqui é você, porque você é que tem um nome, né? Não, mas o seu nome é o sujeito, né? Esse aqui é o núcleo, esse aqui é o adjunto, né? Seu nome é your name, né? Your name é o it. Pode ser reduzido ao respectivo subject pronoun it, que é uma third person singular. Então aqui, ó, devemos prestar atenção e ficar muito atentos a um ring a bell que rola aqui, né? Se você está lidando com uma third person singular, present, indicative, isso quer dizer que um S irá aparecer na conjugação verbal, seja no verbo auxiliar, seja no verbo principal. Como sabemos que vamos ter que usar o verbo auxiliar aqui? Porque a estrutura da pergunta exige, então esse S vai aparecer no nosso verbo auxiliar, né? Five, is it a negation? No. É um action or state? Esse aqui é um simple present, então é relevante perguntar se é um action or state. De fato, aqui a gente convenciona que se você está usando o verbo to be no português, vai usar o verbo to be no inglês também, né? Mas de forma mais abstrata e abrangente, a gente diria que isso aqui é um state, é um estado, né? E não uma ação, né? Então, quando você lida como state, o seu auxiliary verb é o to be. Nesse caso aqui, a gente vai ter que considerar que o auxiliar também é o verbo principal. Não há coincidência também, né? Então, só por via de regra aqui, né? Só para provar ao meu professor que eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu coloco as três formas do verbo to be aqui, I am, I was, be, né? Posso colocar também
a conjugação que realmente nos interessa aqui, né? Que é Simple Present Indicative. I am, you are, it is, né? Que é o que nos interessa aqui, né? Cuidado, viu? Eu já perguntei a algumas pessoas para me darem a conjugação do verbo to be no Simple Present e eles começam a me dar I am, you are, it is. Mas isso não está nem errado nem certo. Na verdade, ele seria incapaz de me responder, porque enquanto você não especificar que isso não apenas é um Simple Present, mas indicative também, você não vai ter essa conjugação. Por exemplo, se for subjuntivo, a conjugação do verbo to be é com be mesmo. É a forma original do verbo. Por exemplo, I hope that she be okay. Espero que ela esteja bem, né? Mas isso é algo tão complicado, né? Na verdade, é tão esquecido pelos falantes nativos que é quase esquecido pela gramática, né? Mas se você quiser ser um verdadeiro falante do inglês, né? Falar até melhor do que os próprios nativos, né? Vamos simplesmente gostar do que estamos aprendendo, ser precisos, né? Nas nossas falas e respeitar a gramática de fato, né? E um último passo que seria a regra geral, né? Da linha 8. Existe uma regra geral para esse tipo de frase aqui? Não exatamente, eu diria que não, né? Mas para demonstrar mais precisão, né? Ele pode dizer que toda frase padronizada, né? Formada por um subject plus verb. Subject plus verb. Então, a gente, obviamente, vai aplicar isso aqui dentro disso aqui, né? Que nesse caso o verb aqui vai ser o verbo auxiliar. Então, vamos começar, né? Vamos supor que a linha 1 e 8 mesmo, né? De fato, só seria um mesmo, né? Mas vamos dizer que a 1 e a 8 são relevantes para me dar uma estrutura geral. Então, aplicando 1 e 8, double H, auxiliary subject pronoun, né? Existe uma double H question para isso aqui, né? Lembrando que isso aqui não é algo a ser deduzido, né? Tem que tirar do dicionário. Sim, qual, né? Deveria ser which, né? Propriamente dito, mas saibam que se você estiver lidando com uma lista infinita de opções, né, não tem como usar which. Which serve só para você escolher dentro de uma lista finita, né? Então vamos usar what, né? What? Qual vai o auxiliar? Auxiliar verb aqui, ó, tá no na linha 6, né? A linha 6 está me dizendo que é o verbo to be. Então, vamos colocar aqui to be por enquanto, né? Subject, vamos colocar aqui linha 6, né? Qual é o subject? Linha 4 diz que é it, né? Linha 4 é um it, né? Que é igual a your name, né? Nesse caso, né? Beleza, termina a pergunta, não tem mais nenhuma palavra depois de não, né? What is your name, né? Beleza, como é que a gente vai agora colocar de fato esse is, né? Como é que eu sei que é um is? Qual é a conjugação do verbo to be no simple present indicative third person singular it? It is, né? Linha 7 tá me dando aqui. Então vamos colocar aqui que na linha 6 e 7, né? Ele me diz que o to be não é só o to be, né? Mas ele é conjugado para is, né? What is your name? What is your name? Então, com isso eu consigo demonstrar que de fato a resposta é essa, né? What is your name? Perceba que método interessante, né? Com apenas esses 8 passos aqui são calculados instantaneamente por um falante fluente, você consegue demonstrar para os outros, para si mesmo, que essa é a forma correta de falar, né? What is your name? Você não está apenas falando, você apenas não memorizou, né? Mas você demonstra que sabe, né? A gente sabe que existem mais outras fórmulas gerais na linha 8, por exemplo. Uma das fórmulas mais complicadas seria a do there be, né? Do verbo haver, né? Em que você poderia, inclusive, colocar assim, there, né? Você pode colocar um modal, um adverb e o be, né? Por exemplo, there will eventually be teachers, vamos colocar assim, good teachers at this school. Eventualmente haverá bons professores nessa escola. Então, olha que interessante, né? Uma forma geral que eu colocaria aqui na linha 8 serviria para esse tipo de frase mais complicada, né? Nesse caso aqui, né? Como se trata de uma pergunta, né? A gente sempre vai ter que aplicar isso aqui, né? Então, em vez de fazer essa pergunta informal, né? Que muitos fariam, né?
a gente colocaria isso aqui na frente. Will there eventually be good good teachers at this school? Will there eventually be good teachers at this school? Né? Respeitando isso aqui, né? Auxiliar verb, subject pronoun, né? Lembrando que naquele tipo de frase não haveria double weight question, né? Então, poderia até fazer essa pergunta, né? Sei lá, por quê, né? Será que, né? Talvez não fosse uma pergunta muito prática, mas por que, né? Eventualmente haveria bons professores nessa escola, né? Why will there eventually be good teachers at this school? Né? Bem louco, né? Bem louco, mas essas são as regras, né? E não é muito difícil, não, né? Basta que você faça muitos desses exercícios aqui, você vai se acostumando aos poucos. Valeu, galera, por ter acompanhado todas essas aulas, né? Isso é só um gostinho, na verdade, né? Percebo que o meu método é, de fato, demonstrar uma gramática na, na sua profundidade, né? E ensinar coisas que a maioria dos professores, né? No mundo inteiro, na verdade, não ensinam, né? Porque eles têm mais essa pegada de querer ensinar o inglês prático da conversação, né? Mas, eventualmente, essas pessoas vão lidar com ambiguidades, vão lidar com problemas linguísticos causados pela própria falta de inexperiência e precisão da gramática deles, né? Então, para que ficar aprendendo as coisas de forma automática ou na decoreba, né? Vamos entender o inglês dessa maneira, né? De forma lógica, né? E aos poucos você vai se acostumando com isso e vai ficar impressionado com o nível que você pode chegar. Muito obrigado mais uma vez e espero encontrá-los nas nossas aulas particulares.